E aí, pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal Auto Libertário. Aqui a gente fala de economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Assunto do vídeo de hoje, terminando aqui o capítulo 8 do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, do Hans Hermann Hoppe. Acredito que eu vou terminar nessa parte, né? São mais 4 páginas só, deve terminar. Então essa sim é a parte final, eu sei que eu falei no vídeo anterior que seria a parte final, mas enfim, o vídeo acabou ficando maior. Decidi dar uma cortada nele, então vamos dividir para esse vídeo aqui. Antes de entrar na leitura comentada, aqueles avisos padrões. Segue o canal nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, isso ajuda bastante. Também segue o canal aqui no YouTube, também ajuda bastante, se inscreve aqui. Checa os links, o sininho das notificações, se você não tiver notificado. É para isso que estão as redes sociais na descrição, que é para você se orientar lá e seguir o canal, e aí quando saem os vídeos eu sempre notifico. Também aviso se aconteceu alguma coisa, enfim, algum imprevisto. Outra coisa também muito importante, na descrição tem os links para apoio financeiro do canal, você pode apoiar o projeto através de doação, via Bitcoin, Nano ou Shitcoin, fazer uma transferência via Pix, também agradeço, caso quem puder. Quem não puder, só se inscreve, comenta o vídeo, deixa um comentário aí ajudando, falando alguma coisa, o que você achou, enfim, que já agrega bastante. Bom, na descrição também tem alguns links importantes, como se trata de uma leitura comentada, evidentemente eu já estou avançado, né? Eu estou caminhando para a parte final do último capítulo, do penúltimo capítulo, né? Do antepenúltimo capítulo, na verdade, que é o capítulo 8, então já vou entrar no 9 e no 10, logo mais. Tem na descrição o link da playlist para você acompanhar a série, então lá tem todos os vídeos da playlist, se eu não me engano, acho que agora esse vai ser o 28º vídeo, então a playlist está bem longa, tem bastante conteúdo lá, enfim, o livro é um pouco longo, né? Ele tem 205 páginas, eu já estou na 157, então faltam só mais 58, acho, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então, segue lá a playlist para você acompanhar. Também na descrição, links para compra e download do livro. Você compra pela Amazon, download você baixa pelo site do Instituto Rothbard Brasil, que disponibiliza o livro gratuitamente, então podem baixar lá se você preferir, ou se quiser comprar também, compra pela Amazon, que ajuda aqui o canal. Outra coisa importante também, assim, só uma breve recapitulação do que é o livro. É um livro que basicamente o Hoppe ele se propõe a explicar o que é capitalismo, o que é socialismo. O capítulo 1, fazendo um resumão assim por cima, é só uma introdução, é só tipo, ele falando o que ele vai fazer. O capítulo 2 é um capítulo de conceituação, no qual ele pega os conceitos que ele quer discutir no livro, ou seja, socialismo, capitalismo, agressão, propriedade privada, e conceitua eles. Capítulos 3 a 6 são análises de modelos diferentes de socialismo, socialismo russo, democrata, conservador e tecnocrático. Capítulo 7 é o capítulo mais importante desse livro, é a teoria ética do Hoppe, é a famosa ética argumentativa hoppiana, é aqui e no EPP, né, que é a Economia e Ética da Propriedade Privada, que ele fundamenta essa questão. E o capítulo 8 aqui, no caso, é o Hoppe discutindo os fundamentos sociopsicológicos do socialismo ou teoria do Estado. Então ele explicando como que o Estado surge, como que ele se perpetua, coisas dessa linha. Esse capítulo é um pouco a vibe do Anatomia do Estado, sabe? Não tanto assim, porque o Rothbard lá fala sobre relação entre estados, aqui o Hoppe não fala isso, é mais uma relação de como o Estado funciona sociopsicologicamente na sociedade. Então, depois dessa introdução, vamos para continuar aqui. Para quem estiver acompanhando junto aí, tô na página 157, no finalzinho dela, essa parte aqui, ó. Para quem quiser ver aqui, tô aqui. Então, vamos lá, seguindo aqui. Considerando uma população idêntica e uma política estatal idêntica de fornecimento discriminatório de bens e serviços, um Estado democrático tem mais oportunidade de aumentar o seu próprio rendimento agressivo. Peraí. Voltar aqui, desculpa. Considerando uma população idêntica, uma política estatal idêntica de fornecimento discriminatório de bens e serviços, um Estado democrático tem mais oportunidade de aumentar o seu próprio rendimento agressivamente expropriado. E, mutatis mutandis, uma autocracia deve se contentar com uma renda relativamente mais baixa. Em termos dos clássicos dos pensamentos políticos, deve-se governar de forma mais sensata, ou seja, governar menos. Uma vez que não se permite qualquer outra vontade que não a do autocrata, talvez a de seus conselheiros imediatos, para conquistar poder ou influenciar a política em bases regulares, o seu exercício de poder parece menos tolerável para aqueles que são governados. Portanto, a sua estabilidade só pode ser assegurada se o grau geral de exploração adotado pelo Estado for relativamente reduzido. A situação ao longo dos últimos 2 séculos ilustra vividamente a validade dessa tese. Durante esse tempo, experimentamos uma quase universal substituição de regimes relativamente democráticos para sistemas relativamente autocrático-monárquicos. Até a Rússia soviética é notavelmente mais democrática do que a Rússia czarista jamais foi. Aqui nota 155.
Sobre esse processo de substituição de regime, R. Bennett's Kings or People. É o livro aqui que o Hope cita. Então vamos lá. Reis ou povo. De mãos dadas com essa mudança, começou um processo nunca antes experimentado, considerando a sua rapidez e dimensão. Uma permanente e aparentemente incontrolável crescimento do Estado. Na competição entre diferentes estados por populações a serem exploradas, na tentativa desses estados de enfrentar a resistência interna, o Estado democrático dirigia-se para uma vitória absoluta sobre o regime autocrático enquanto uma variação de poder superior. Ceteris paribus é o Estado democrático e o socialismo democrático nele incorporado que comanda o mais alto rendimento e assim prova ser superior nas guerras contra outros estados. E ceteris paribus é também este estado que é mais bem sucedido na administração da resistência interna. É mais fácil proteger o poder de um estado ao democratizá-lo. E a história nos mostrou isso repetidas vezes do que fazer o oposto se tornar autocrático a sua estrutura de tomada de decisão. Aqui, portanto, temos os fundamentos sociopsicológicos do Estado como a própria instituição que adota o socialismo. Qualquer Estado se assenta na monopolização ou no controle monopolístico dos bens e serviços estrategicamente importantes que ele fornece de maneira discriminada para grupos de pessoas beneficiadas, quebrando dessa forma a resistência a uma política de agressão contra os proprietários naturais. Além disso, qualquer Estado se funda numa política de redução do desejo frustrado de poder ao criar mercados para a participação pública a partir das mudanças futuras na política da exploração. Naturalmente, cada descrição histórica de um Estado, de sua política socialista específica e de suas mudanças políticas terá que fornecer uma explicação mais detalhada daquilo que tornou possível para o socialismo se estabelecer e crescer. Mas, se qualquer descrição desse tipo estiver supostamente concluída e não for vítima de fraude ideológica, então todas as medidas tomadas pelo Estado devem ser definidas como estando incorporadas em sua própria estrutura institucional de violência, divide et impera, ou seja, dividir para conquistar, e de democratização. O que quer que seja que o Estado faça para a sociedade em termos de contribuições positivamente avaliadas, e por maiores ou menores que possam ser a dimensão dessas contribuições, se o Estado oferece ajuda para mães trabalhadoras com crianças dependentes ou dá assistência médica e se envolve na construção de estradas e de aeroportos, se concede benefícios para fazendeiros ou estudantes e se dedica a fornecer serviços educacionais, infraestrutura social, moeda, aço ou paz, ou até mesmo se faz tudo isso e mais, seria completamente falacioso enumerá-las e deixar por isso mesmo. O que deve ser dito além disso é que o Estado nada pode fazer sem antes realizar a expropriação não contratual dos proprietários naturais. Suas contribuições para o estado de bem-estar social nunca são um presente comum, mesmo se dado gratuitamente, porque aquilo que é distribuído, em primeiro lugar, não pertence legitimamente ao Estado. Se o Estado vender os seus serviços a preço de custo, ou mesmo com algum lucro, ainda assim os meios de produção empregados no seu fornecimento foram apropriados pela força, e se vendê-los a preço subsidiado, deve continuar com agressão a fim de manter o atual nível de produção. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? Mesmo que o Estado tente ser um Estado empreendedor, vamos colocar assim, um Estado que empreende, ele ainda assim ele tomou pela força os meios para fazer aquele empreendimento, então ele não tem legitimidade. O Estado vai construir aço, sei lá, vai fazer uma estrada e comprou aço, por exemplo, vai fazer alguma obra que precisa de aço, por exemplo, uma casa, uma construção, enfim, um prédio que é maior, vamos colocar assim. Beleza, o Estado vai construir um prédio e dá para as pessoas. Só que para o Estado conseguir comprar o aço, que é uma das matérias-primas, entre outras matérias-primas, por exemplo, ele tem que necessariamente pagar esse cara com dinheiro roubado. Porque se ele não pagar esse cara com dinheiro roubado, ele não tem como pagar o cara de qualquer maneira. Porque todo o dinheiro que o Estado tem, 100% do dinheiro do Estado, é roubado. Ou fraudado quando ele imprime moeda ou emite dívida. Mas enfim, isso é outra discussão. Então, vamos seguir aqui. A situação é semelhante no que se refere à estrutura de tomada de decisão do Estado. Se um Estado é organizado autocraticamente ou democraticamente em um sistema de estrutura de tomada de decisão centralizada ou descentralizada, uma estrutura de representação única ou com várias etapas, se é organizado como um sistema de partidos ou um modelo corporativo de Estado, seria ilusório descrevê-lo nesses termos e deixar por isso mesmo. A fim de esgotar o assunto, o que se deve ser acrescentado é que, em primeiro lugar e mais importante, a constituição de um Estado é um instrumento organizacional de promoção de sua existência como uma instituição de agressão. E, na medida em que a sua estabilidade se assenta nos direitos constitucionalmente garantidos de participação na inauguração das mudanças políticas, deve ser enfatizado que o Estado se fundamenta no apelo institucionalizado por energias motivacionais que em suas vidas privadas as pessoas considerariam como criminosas e, consequentemente, fariam de tudo para eliminar.
Uma empresa comercial tem uma estrutura de tomada de decisão que deve adaptar-se ao objetivo de permitir e assegurar, tanto quanto possível, o mais alto lucro das vendas como resultado da compra deliberada pelos consumidores. Uma constituição de Estado nada tem em comum com esse tipo de ação, e somente os superficiais e sociólogos estudos das organizações se dedicariam a investigações das semelhanças ou diferenças estruturais entre os dois. 156 aqui a nota. Sobre a diferença fundamental entre organizações comerciais privadas e o Estado, ver Mises Burocracia. Então, o Hoppe citando o livro do Mises aqui. Semelhante. Somente o que foi explicado for inteiramente compreendido é que será possível entender plenamente a natureza do Estado e do socialismo. E só então poderá haver uma compreensão plena do outro lado do mesmo problema, o que é preciso para superar o socialismo. O Estado não pode ser combatido apenas com boicote, como seria possível com uma empresa privada, porque um agressor não respeita o julgamento negativo exposto pelos boicotes. Mas o Estado também não pode ser combatido apenas com contragolpe de violência defensiva contra sua agressão, pois a agressão estatal é apoiada pela opinião pública. Nota 157 aqui. Lysander Spooner divide os defensores do Estado em duas categorias. E aqui eu adoro o Spooner, porque o Spooner é muito sincero. Patifes, uma classe numerosa e atuante que vê o governo como instrumento que pode ser usado para eles para engrandecê-los e obter riqueza. 2. Simplórios, uma classe numerosa, sem dúvidas, cada um dos quais sendo estúpido o suficiente para achar que é um homem livre, soberano, e que esse é um governo livre, o melhor governo na face da terra, e outros absurdos do tipo, porque lhe é permitido ser uma voz ativa dentre milhões a decidir o que pode fazer consigo próprio e com a sua propriedade, e porque lhe é permitido ter a mesma voz ativa para roubar, escravizar e matar outras pessoas que os outros têm para roubar, escravizar e se matarem. Lysander Spooner, No Treason, The Constitutional Authority, página 18 aqui. Então vamos lá, seguindo aqui. Um dia eu quero fazer a leitura comentada desse livro. Esse livro deve ser divertidíssimo. Eu ainda não li ele, tá? Mas eu vou trazer ele pro canal um dia. Portanto, tudo depende de uma mudança na opinião pública. Mais especificadamente, tudo depende de duas hipóteses da mudança que pode ser alcançada considerando a sua posição realista ou irrealista. Uma hipótese estava implícita no argumento apresentado anteriormente, segundo o qual o Estado pode conseguir apoio para sua função ao fornecer determinados bens e serviços a grupos privilegiados da população. Ali, evidentemente, a hipótese era de que pessoas poderiam ser corrompidas ao apoiar um agressor se recebessem uma parte, mesmo pequena, dos benefícios. E uma vez que os Estados existem em toda parte, essa hipótese, felizmente para o Estado, deve atualmente realmente ser considerada como sendo realista em todos os lugares. Mas não há uma lei da natureza afirmando que deve ser assim para sempre. Para que o Estado fracasse em atingir o seu objetivo, deve ocorrer nem mais nem menos do que uma mudança na opinião pública em geral. Agir em apoio ao Estado deve ser considerado e estigmatizado como imoral, porque esse apoio é dado a uma organização do crime institucionalizado. O socialismo somente seria destruído se as pessoas não mais se deixassem corromper pelos subornos do Estado, mas, digamos, pegassem a sua parte da riqueza, se lhes fosse oferecida, para reduzir o poder do suborno estatal, enquanto continuasse a considerá-lo e tratar como um agressor a ser repelido, ignorado e ridicularizado em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso aqui que o Hoppe coloca é exatamente o que é esse canal. Esse canal é um canal basicamente antidemocrático, anti-Estado, antissocialismo. É um canal feito com expresso intuito para zoar o Estado, para pegar, apontar o dedo para um político e falar: eis como esse cara é um completo idiota, imbecil, e ele manda na sua vida. Esse é o intuito desse canal. Então, evidentemente, em 1989, mais ou menos quando foi escrito esse livro, acho que é de 89 a 88, não tinha coisas como internet, YouTube, essas coisas. E eu até gostaria que o Hoppe abrisse um canal no YouTube, sei lá, algum dia. Seria uma coisa muito interessante. Mas enquanto ele não abre, tem eu e outros libertários produzindo conteúdo, a Universidade Libertária, o Ojeda, o Fowler, galera produzindo conteúdo, zoando o Estado, ridicularizando o Estado em maior ou menor grau, por várias de formas diferentes. Então essa é uma das formas de você combater o Estado. Ou seja, eu fiz do meu trabalho literalmente a tentativa de aniquilar com o poder estatal. Então você pode ajudar ele a fazer uma doação aí com os links na descrição. Enfim, vamos seguir aqui. A segunda hipótese era de que as pessoas realmente desejam poder e, portanto, poderiam ser corrompidas a partir de um ato de apoio ao Estado se lhes fossem dado uma chance de satisfazer esse desejo. Analisando os fatos, dificilmente haveria qualquer dúvida de que hoje essa hipótese também seria realista. Mas, novamente, não é realista por causa das leis naturais, pois, pelo menos em princípio, pode ser intencionalmente convertida em irrealista.
Para provocar o fim do estatismo e do socialismo, deve ser promovida nem mais nem menos do que uma mudança de opinião pública que levasse as pessoas a não utilizarem as saídas institucionais de participação política para satisfazer o desejo pelo poder, mas, em vez disso, fazê-las eliminar qualquer desejo de poder, transformando a própria arma organizacional do Estado contra ele próprio e pressionar de forma intransigente pelo fim da tributação e da regulação dos proprietários naturais, onde quer que e toda vez que houver uma chance de influenciar a política. Então, aqui ele encerra o capítulo, mas tem duas notas de rodapé que eu pulei, então vou ler elas juntas aqui. A 158. Assim escreveu Etienne de la Boétie: aquele que vos domina tanto só tem, senão a vantagem que lhes dai para destruir-vos. Decide não mais servir e sereis livres. Não pretendo que o empurreis ou sacudais, somente não mais o sustentai. E os vereis como um grande colosso de quem subtraiu essa base e desmanchar-se com seu próprio peso e rebentar-se. O discurso da servidão voluntária. A respeito de uma estratégia para a liberdade e, especificamente, sobre a importância do movimento libertário para atingir esse objetivo, ver Rothbard for a New Liberty a ética e a ética da liberdade. Capítulo 15 do For a New Liberty e a ética da liberdade. Não cito o capítulo, mas cito o livro todo. Então, bom, considerações gerais aí sobre o capítulo. É um capítulo muito bom, de maneira geral. É importante entender, basicamente, assim, o que motiva as pessoas a defenderem o Estado para você conseguir atacar essa ideia e conseguir tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que, tipo, não, gente, a gente não precisa de um maluco psicopata escravizando a gente, mandando na nossa vida, a gente pode, tipo, ser livre e vai ficar tudo bem, tá? Porque isso meio que já aconteceu uma época na humanidade antes de emergir governos, essas coisas, e ninguém se matava o tempo todo por motivos completamente aleatórios. E a tendência, assim, olha os gráficos, índices de quanto menor o estado, mais rico é o país, a tendência é que não há evidências de que você chegar ao ponto que, tipo assim, você tem 0,1 de estado, você vai pra zero, e aí o gráfico diminui, sei lá, ele tá, tipo, mais estado mais pobre, menos estado mais rico. Então, tipo, não tem nenhuma evidência de que em a ponte que, tipo assim, não, chegou a zero estado, então, tipo, todo mundo fica pobre. A tendência é que as pessoas fiquem ainda mais ricas. Então, como combater isso é basicamente com ideias. É no fundo aquela frase do Mises que um dia eu vou tatuar em mim, que é tipo, ideias e somente ideias podem combater a escuridão. É uma frase belíssima e é o Hope fazendo esse apelo final aqui, que é tipo, distribuam ideias, vamos fazer as pessoas mudar a opinião delas e como que você muda a opinião das pessoas com ideias, com argumentos, com lógica, com razão, explicando para elas. Então esse canal é um canal para fazer isso. Agradeço a todo mundo que está acompanhando essa série, tem sido bem legal. Esse é um livro que ele é bastante complexo, tem muita discussão, não é um livro básico. Eu espero que meus comentários estejam ajudando as pessoas que verem esse vídeo no futuro e poder pegar uma leitura comentada, porque tem galera que prefere ter uma leitura comentada, tipo, vai lendo o livro e alguém explicando e tal, e aí ou só ouve, tipo, depois pega um comentário e depois ela mesma vai ler o livro, porque ela fala, tá, não, isso aqui tá mais fácil. Aí eu acho interessante fazer isso aqui, vou trazer mais desse conteúdo, podem ficar tranquilo, no final do ano vai ter um grande projeto no canal, que vai ser a leitura comentada do A Grande Depressão Americana, é o livro que eu quero trazer. Mas enfim, por esse vídeo vai ser isso. O próximo vídeo da série vai ser o início do capítulo 9, Produção Capitalista e Problema do Monopólio. Esse capítulo vai da página 163 até a 180, então é um capítulo bem longo, deve dar mais ou menos umas 4 a 5 partes aí também, 17 páginas, e depois o capítulo 181 se inicia, o capítulo 10, perdão, se inicia na 181 e vai até o final do livro, né, que se eu não estiver enganado é na página 206, né, 205. Então também é um capítulo bem longo, são mais 24 páginas. Mas é isso, agradeço a todo mundo que está acompanhando a série, espero que tenha sido elucidador para você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.